Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Nos últimos 3 dias, a polícia e a Receita Federal apreenderam mais de 30 quilos de cocaína com passageiros que tentaram levar a droga do Brasil para o exterior. Todos os 9 presos tinham a França como destino. O Jornal da Record conseguiu imagens exclusivas dos flagrantes no Aeroporto Internacional de São Paulo. Este britânico foi abordado momentos antes de embarcar para Paris. Ele transportava mais de 16 quilos de cocaína. Durante a operação conjunta da Receita e da Polícia Federal, os agentes encontraram uma grande quantidade de cocaína em volumes presos junto ao corpo dos passageiros, em fundos falsos de malas, dentro de embalagens para lençóis e também em forma de cápsulas que foram ingeridas. Em 3 dias de fiscalização, mais de 30 quilos da droga foram descobertas. Dos 9 passageiros presos por tráfico internacional de drogas, 7 são brasileiros. Os outros 2 são da Grã-Bretanha e da Alemanha. Todos seguiam para a cidade de Paris, na França, destino que tem sido escolhido com frequência pelas quadrilhas. A França é o país mais visitado do mundo. No ano passado, recebeu mais de 100 milhões de turistas estrangeiros. No mesmo período, o Brasil recebeu 2 milhões e 700 mil turistas. Só o Museu do Louvre, em Paris, recebeu 3 vezes mais turistas que o Brasil. E com tanta gente indo e vindo, as tentativas de embarque são frequentes, mesmo com a fiscalização minuciosa, com o uso, inclusive, de scanners corporais. A droga aqui ela é muito mais barata do que em outros continentes, então existe exatamente essa questão dessa diferença que aumenta os ganhos das quadrilhas. Nos primeiros 6 meses do ano, os agentes federais encontraram durante as fiscalizações mais de 1 tonelada de entorpecentes. O número de presos bateu recorde, 294 pessoas detidas por tráfico internacional, a grande maioria brasileira. O ano passado, assim, já foi um recorde aí na prisão de pessoas que ingerem cápsulas. Foram 41 no ano passado e esse ano a gente já tem mais de 150% de crescimento. A gente passou pouco mais da metade do ano, mas a gente já está em 107 presos que ingeriram drogas. Veja agora outros destaques do dia. Guerras e possibilidade de recessão nos Estados Unidos derrubam as bolsas de valores pelo mundo. Candidatos às prefeituras começam a busca por votos em todo o país. Em visita ao Chile, Lula defende transparência no resultado das eleições na Venezuela. Israel lança novo sistema de alerta para possíveis ataques em grande escala. Brasil se despede do maestro Caçulinha e do craque Adílio do Flamengo. E em Paris, Rebeca Andrade vence no solo e se torna a maior medalhista brasileira da história. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. A polícia investiga quem estaria ao volante do carro de luxo que atropelou e matou um lavrador na região serrana do Rio. No local do acidente, um homem se apresentou como motorista, mas a suspeita é de que um influenciador digital era quem conduzia o veículo. A câmera de segurança de um bar mostra a vítima pouco antes do acidente. O agricultor Adilson de Lima Corrêa, de 47 anos, aparenta estar sob efeito de álcool e sobe em uma moto. Ele deixa o local e, ao tentar atravessar a pista, é atingido por um veículo. Adilson morreu na hora. O acidente foi na BR-116, no trecho de Teresópolis, região serrana do Rio. O carro envolvido no atropelamento é este, que ficou com a frente amassada. Segundo a polícia, um homem se apresentou aqui no local do acidente como motorista envolvido no atropelamento. Na delegacia, ele disse que estava sozinho no veículo. Mas os investigadores desconfiam dessa versão. Minutos antes, testemunhas viram um carro de luxo sendo dirigido por outra pessoa. A polícia teve acesso às imagens de uma câmera de um posto de combustíveis. O motorista que sai do carro para calibrar o pneu
é diferente do que assumiu a responsabilidade pelo acidente. Segundo a investigação, ele é Renan Rocha da Silva, de 24 anos. Conhecido como Renan do Grau, o influenciador tem mais de 180 ocorrências de trânsito. Um dos inquéritos destaca que Renan divulgava dezenas de fotos e vídeos de manobras ilegais em via pública e quase causou um acidente sério. A polícia incluiu o nome de Renan no inquérito sobre a morte do lavrador. E agora ele também responde por homicídio. A defesa de Renan afirmou que ele não tem qualquer envolvimento com o incidente e reiterou que o influenciador não era o motorista do veículo. Um traficante que fugia da polícia foi morto depois de fazer uma família refém em Salvador. O clima de tensão tomou conta do bairro. Uma mulher e o filho de 1 ano e 3 meses foram feitos refém por um homem armado dentro de casa, na periferia de Salvador. O meu netinho tá com fome, é um bebezinho de 1 ano e 3 meses. A polícia militar isolou a área até a chegada dos negociadores do BOPE, mas o traficante não quis se entregar. De repente, um estrondo foi ouvido. Em seguida, a mãe da criança passou ferida na parte de trás da caminhonete do BOPE. Ela foi levada para um hospital da região. Ele fez o disparo, segundo o interventor do BOPE, fez o disparo contra a Raíssa, né? E ela foi socorrida e teve que fazer a intervenção e o criminoso foi anulado. Segundo a polícia, o suspeito estava foragido havia 4 anos depois de não voltar de uma saída temporária. O criminoso, identificado como Gilvan Damasceno, foi baleado pela PM durante a negociação e morreu. As investigações apontam que ele integrava uma facção criminosa que movimenta o tráfico na região. O bebê de 1 ano e 3 meses foi resgatado sem ferimentos e entregue ao pai. A mãe da criança segue internada, em estado grave. Israel está sob alerta máximo para um ataque que pode acontecer a qualquer momento. O Irã prometeu vingança depois do assassinato de líderes ligados a grupos terroristas. O porta-voz do governo iraniano, Nasser Kanani, disse hoje que o Irã tem o direito de punir o agressor. A declaração foi interpretada como uma confirmação do país e de aliados de que haverá um ataque contra Israel em resposta às mortes de líderes terroristas na semana passada. Em conversa com integrantes do G7, grupo das maiores economias mundiais, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken teria declarado que o ataque poderia acontecer nas próximas horas. Este pesquisador, do Centro de Estudos Estratégicos da Universidade de Bar-Ilan, acredita que o Irã deve atacar de maneira coordenada com grupos terroristas. Mas a extensão da ofensiva será calculada para evitar um contra-ataque de Israel. O Irã entende que não é só Israel. É uma questão que envolve os Estados Unidos também. Eles entendem que se houver um ataque grave a Israel, Israel pode agir severamente contra instalações nucleares e infraestruturas, avalia. Em meio a ameaças, a população israelense está em alerta. As forças de defesa de Israel lançaram um sistema que avisa sobre possíveis ataques em larga escala. A ferramenta usa torres celulares para identificar a posição dos cidadãos e envia mensagens para os aparelhos que estão na região da ofensiva sem que a pessoa precise baixar um aplicativo. Em caso de perigo, um recado vai aparecer e esse som irá tocar. A mensagem pede que os leitores busquem abrigo imediatamente. O sistema, usado no mundo para avisar sobre terremotos, foi adaptado para alertar sobre disparos de mísseis e foguetes. O receio de um conflito regional também tem impactos fora de Israel. Enormes filas de passageiros se formaram no saguão do aeroporto internacional da capital do Líbano. A Embaixada do Brasil em Beirute divulgou um comunicado orientando brasileiros que morem ou estejam viajando para o Líbano a deixarem o país. No campo de batalha, um ataque israelense matou pelo menos 35 pessoas na faixa de Gaza. Autoridades palestinas disseram que os bombardeios atingiram escolas e um hospital. O exército alega ter eliminado terroristas. Hoje, a ONU informou que vai demitir 9 funcionários depois que uma investigação apontou a possível participação deles nos ataques contra Israel no dia 7 de outubro, que deixaram 1.200 mortos.
O assunto agora é a eleição nos Estados Unidos. Kamala Harris deve anunciar até amanhã o nome do vice que vai compor a chapa do Partido Democrata. Donald Trump fez críticas à atual condução da economia americana. O candidato republicano aproveitou a notícia da queda da Bolsa de Valores em Nova York para criticar a rival democrata e o atual presidente. Em uma mensagem na própria rede social, Donald Trump escreveu: "Os mercados de ações estão em colapso. Os números do emprego são terríveis. Estamos a caminho da Terceira Guerra Mundial e temos 2 dos líderes mais incompetentes da história. Isto não é bom." Durante o comício na Geórgia, no sábado, Trump criticou a gestão democrata para lidar com a imigração e voltou a prometer a maior deportação da história se for eleito. Uma pesquisa mostra os 2 candidatos empatados dentro da margem de erro de 2,1 pontos percentuais. A democrata tem 50% das intenções de voto, enquanto o republicano, 49%. Kamala Harris já conseguiu um número suficiente de delegados para ser a candidata democrata na disputa eleitoral. Falta agora decidir o nome do vice que vai compor a chapa para a disputa. Segundo a imprensa americana, Kamala passou o fim de semana conversando com 3 possíveis candidatos ao cargo. A atual vice-presidente deve aparecer com o escolhido amanhã em comício na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. J.D. Vance, o vice de Trump, também vai estar na mesma cidade, em outro evento de campanha. O estado é decisivo nas eleições deste ano, porque os eleitores não têm preferência entre os 2 partidos. Dados recentes da economia americana e tensões internacionais abalaram os mercados ao redor do mundo hoje. No Brasil, o principal índice da Bolsa de São Paulo, Ibovespa, fechou em queda e o dólar encerrou o dia cotado com o maior nível desde dezembro de 2021, R$ 5,74. Tensão no Oriente Médio, com uma possível retaliação do Irã contra Israel. O conflito na Ucrânia, o aumento da taxa de juros no Japão e a especulação sobre uma possível recessão nos Estados Unidos derrubaram as bolsas de diversos países. Quando você tem uma aversão a risco, os investidores eles procuram vender os ativos de risco, ou seja, os investimentos de renda variável, aqueles que oscilam na bolsa, para procurar um investimento mais conservador, seja ele aqui no Brasil poupança ou os investimentos dos títulos públicos federais. A Bolsa de Tóquio teve o pior resultado dos últimos 37 anos. O índice Nikkei sofreu queda de 12%. O resultado negativo se repetiu nas bolsas de Taiwan, Coreia do Sul, Índia, Austrália, Hong Kong e Xangai. As bolsas europeias também derreteram, queda de 3,5%. Londres teve baixa de 2,3%. As criptomoedas também apresentaram uma queda brusca. A Bolsa de Valores de São Paulo seguiu o mesmo caminho e operou parte do dia em baixa. Para especialistas, a especulação sobre uma possível desaceleração da maior economia do mundo gerou um clima de medo no mercado financeiro global. E o que acontece com a moeda americana pode afetar a inflação aqui no Brasil. Dólar mais caro para nós brasileiros, né? Nós somos importadores de produtos que vêm de fora, o telefone vai ficar mais caro, o computador que a gente compra, o notebook vai ficar mais caro, alguns bens de linhas brancas que vêm de fora vão acabar ficando mais caros. No mês passado, o mercado de trabalho nos Estados Unidos desacelerou. Para esse professor de economia, o aumento do desemprego lá afeta a inflação aqui. O Brasil é um país emergente, que tem uma moeda super volátil, então qualquer movimentação pequena nesses países importantes impactam demais o câmbio aqui. Um anúncio de demissões nas Big Techs e a queda das ações de empresas, como a Petrobras no mercado internacional, também ajudaram a acender o sinal de alerta no Brasil. A seguir, em visita ao Chile, presidente Lula defende transparência na divulgação dos resultados das eleições na Venezuela. E veja ainda hoje, Rebeca Andrade se torna a maior atleta do esporte olímpico do Brasil ao garantir ouro em Paris.
O prazo para as convenções partidárias termina hoje à noite. Agora, os partidos têm até o dia 15 de agosto para solicitar à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas à prefeitura. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, vai disputar a reeleição e se divide entre a prefeitura e a agenda de campanha. Hoje ele deu entrevista para uma emissora de rádio. Nós temos uma expectativa muito positiva de poder conversar com a sociedade. Mostrar que a gente não tem mais crianças sem vaga de creche, mostrar para a sociedade que a gente conseguiu fazer com que a cidade tivesse a sua capacidade de investimento. Guilherme Boulos, do PSOL, não teve agenda hoje. Em entrevista ao Jornal da Record, Boulos diz estar ansioso pelos debates entre os candidatos. No debate, você tem que estar, você está ali cara a cara com os outros candidatos, cara a cara com o eleitor, você tem que dizer que veio, você tem que apresentar propostas. Tabata Amaral anunciou hoje o nome de Lúcia França como candidata a vice-prefeita de São Paulo. Lúcia é professora e mulher do ex-governador e ministro Márcio França. Elas formam uma chapa inédita, só de mulheres, na campanha pela prefeitura da capital. A professora Lúcia, assim como eu, vem de baixo. Enfrentou dentro de casa violência doméstica, enfrentou dependência química, cresceu, prosperou pela educação, pelo trabalho. Então ela simboliza muito desse sonho que a gente tem para a cidade. A candidata Marina Helena do Novo se reuniu com assessoria jurídica e lideranças do partido. Eu sou a candidata mais desconhecida e também é com menor rejeição. Então é uma grande oportunidade das pessoas conhecerem a minha história, os meus valores, o meu caráter e as minhas propostas para a cidade. Pablo Marçal, do PRTB, não teve agenda pública durante o dia. Agora à noite ele passa por uma sabatina no Centro de Professorado Paulista e em seguida participa de um jantar com empresários. Acho que se for colocar na balança as qualidades, as competências, não tem nem por que o povo falhar com escolhendo alguém do passado, que é o Boulos, alguém que não consegue resolver no presente, que é o Nunes. São Paulo, que é o novo. O candidato pelo PSDB, José Luiz da Atena, não teve agenda pública e não falou com a imprensa. 6 candidatos vão disputar a Prefeitura de Salvador. A última candidatura foi oficializada neste fim de semana. O MDB confirmou o nome de Geraldo Júnior para disputar a Prefeitura da capital baiana nas eleições municipais. Geraldo tem 55 anos e é o atual vice-governador do estado. Nós vamos incrementar mais 300 equipes de saúde da família. Nós vamos universalizar o sistema para atingirmos 100% de cobertura na cidade do Salvador. Salvador tem outros 5 candidatos à prefeitura. O atual prefeito Bruno Reis, do União Brasil, Kleber Rosa, do PSOL, Vitor Marinho, do PSTU, Giovanni D'Amico, do PCB e Eslane Paixão, do Unidade Popular. Já Belo Horizonte teve 3 convenções nesse domingo. Pelo PT, o candidato é o deputado federal Rogério Correia. Ele se uniu à deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, que será sua vice. Correia é vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados e já foi vereador em Belo Horizonte por 3 vezes. Subir morros, vilas, favelas, mostrar e escutar qual é a demanda do povo. Foi, aliás, isso que o presidente Lula nos pediu. Duda Salaber, do PDT, concorre ao lado do professor Francisco Furró, do mesmo partido. Ela é professora, foi vereadora e atualmente ocupa o cargo de deputada federal. Pela primeira vez em 20 anos nós temos chances reais e iremos para o segundo turno. O senador Carlos Viana é o candidato do Podemos. Ele declarou que o partido avalia um nome para a candidatura a vice-prefeito. Agora é decidir quem será o vice. Decidimos pelo Podemos avaliar o nome da Renata Rosa, que é negra, mulher, cadeirante e que pode representar muito bem essa parcela esquecida da sociedade. Com 10 nomes na disputa, Belo Horizonte é a capital com o maior número de candidatos a prefeito. No último sábado, Mauro Tramonte, do Republicanos, anunciou Luísa Barreto como vice. A chapa tem o apoio do ex-prefeito da capital mineira, Alexandre Calil, e do governador Romeu Zema, antigos adversários políticos. O candidato do PL na cidade é o deputado estadual Bruno Engler. A vice é a coronel da Polícia Militar, Cláudia Romualdo. O atual presidente da Câmara dos Vereadores, Gabriel Azevedo, do MDB, vai disputar a prefeitura
candidatura em uma aliança com o ex-vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brandt, candidato a vice. O atual prefeito, Fuad Noman, do PSD, tenta a reeleição ao lado de Álvaro Damião, do União Brasil. Fuad foi oficializado no dia 20 de julho. No Rio Grande do Sul, os últimos dias foram chuvosos. Hoje a previsão do tempo é com a Giovana Rizardo. Olá, Giovana, boa noite. Essa chuva deve vir também para outros estados? Deve sim, mas só no fim da semana, Cris. Boa noite para você, para os céus e a todos que nos acompanham. Por enquanto, a chuva segue concentrada sobre o estado gaúcho por causa dos ventos úmidos. E eu trago aqui um alerta nas regiões da fronteira oeste, sul e campanha gaúcha. Em Uruguaiana, Bagé e em Rio Grande chove forte a qualquer hora e pode cair granizo. À tarde, as máximas ficam entre 17 e 22 graus. Em São Paulo e em Campo Grande, tempo aberto e seco. As máximas são em torno de 30 a 32 graus. Em Curitiba, o dia amanhece com neblina. À tarde esquenta e faz até 27 graus. Neste momento, há poucas nuvens sobre o Brasil. Pelas imagens de satélite, podemos ver que as mais carregadas estão sobre o oceano. Amanhã só chove mesmo nos extremos do país. As regiões sudeste, centro-oeste, interior do norte e do nordeste seguem com o tempo seco. Os índices de umidade podem despencar e chegar aos 12%. Por isso, hidratação é mais que fundamental. Os termômetros em Porto Alegre marcam até 24 graus. No Rio de Janeiro, Macapá e em Rio Branco, máxima de 34. Em Goiânia, 32 e até 29 em João Pessoa. Agora a hora do Tempo Delivery. A primeira participação da noite é do Natan. Ele é de Trindade, Goiás. Boa noite para você, Natan. Olha, quente por aí essa semana. Na terça e na quarta, máxima de 31. E na quinta-feira, máxima de até 32. Agora é a vez da Ana. Ela quer saber como fica o tempo no Recife. Bem-vinda, Ana. Nesta terça-feira, previsão de chuva passageira no começo da manhã e no fim da noite. Faz até 28 graus. Na quarta e na quinta-feira, chove fraco. À tarde, a máxima é de 29 graus. E você também pode postar o nome da sua cidade com a hashtag #VocêNoJR para participar do Tempo Delivery. Cris, Celso. Obrigada, Giovana. Veja a seguir, oposição na Venezuela afirma que venceu a eleição com 67% dos votos. E veja também o adeus ao maestro Caçulinha e ao ídolo do Flamengo, Adílio. Edmundo González Urrutia se autoproclamou presidente eleito da Venezuela e vai ser investigado pelo Ministério Público do país, controlado pelo governo. Urrutia afirma que teve 67% dos votos contra 30% do ditador Nicolás Maduro. Na carta divulgada nas redes sociais, Edmundo diz que nós vencemos esta eleição sem qualquer discussão. Assinado Edmundo González Urrutia, presidente eleito da Venezuela. A autoproclamação veio uma semana depois das eleições. Até agora, as atas com o resultado total das urnas ainda não foram apresentadas por Maduro, que foi anunciado reeleito na madrugada da segunda-feira passada. Elas existem, mas elas não serão apresentadas. Porque se elas existissem e pudessem ser apresentadas no sentido de que dão resultado favorável à reeleição do presidente Maduro, elas já teriam sido apresentadas. A opinião da professora da Universidade de São Paulo vai na mesma direção dos Estados Unidos e da União Europeia, que não reconheceram a reeleição de Nicolás Maduro. Os governos da Colômbia, do México e do Brasil seguem à espera dos documentos para oficializar uma posição. Eu acho que esse é o limite com o qual o Brasil trabalha, né? Tendo a divulgação das atas e sabendo que elas não foram manipuladas, o Brasil reconhecerá o governo eleito, seja de Nicolás Maduro ou da oposição. Mesmo sem apresentar os comprovantes, o governo do ditador Nicolás Maduro afirma ter conseguido a reeleição com 51,2% dos votos. A suspeita de fraude tem levado manifestantes para as ruas das principais cidades da Venezuela. Mais de 2.000 pessoas foram presas e ao menos 20 morreram. Os protestos pelo país e a forma violenta com que Maduro reage à pressão popular
mostram, segundo especialistas, não só o forte descontentamento da população com as eleições, mas a gravidade do que ainda pode vir pela frente. Uma guerra civil. Há um temor de que essa disputa hoje a nível de resultados, né, qual é o resultado correto, possa se traduzir nas ruas, nas manifestações nas ruas. Enquanto desconfia da legitimidade das eleições, a Venezuela fica ainda mais isolada. O isolamento da Venezuela vai trazer ainda muito maior sofrimento para a população. Muito mais pobreza, falta de moradia, falta de medicamentos. O presidente Lula se encontrou hoje em Santiago com o presidente do Chile. Lula voltou a defender a transparência nas eleições da Venezuela. O presidente Lula foi recebido por Gabriel Boric na entrada do Palácio de La Moneda. A viagem, que deveria ter acontecido em maio, foi adiada a pedido do governo brasileiro por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. A visita de Lula ao Chile acontece em momento de grande desconfiança sobre a falta de transparência da eleição presidencial na Venezuela. Até agora, o Conselho Eleitoral do país não divulgou as atas de votação. A posição do Brasil é diferente das manifestações oficiais do Chile, do Uruguai e da Argentina, que não reconhecem a reeleição do ditador Nicolás Maduro. Um grupo formado por ex-chefes de Estado da Espanha e da América Latina divulgou uma carta em que cobra do Brasil o reconhecimento da vitória do oposicionista de Maduro, Edmundo Gonçalves. O governo brasileiro não deu importância ao documento. No discurso aqui em Santiago, Lula leu um trecho em que defende transparência no resultado da eleição venezuelana. E ao falar de improviso, destacou que cada país tem seus próprios interesses. O respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência nos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre o governo e a oposição. Cada país tem a sua cultura, cada país tem os seus interesses, cada país tem as suas nuances políticas. A gente não pode querer, sabe, que todo mundo fala a mesma coisa, que pensa a mesma coisa. Nós não somos iguais, nós somos diferentes e isso é extraordinário. Os dois presidentes assinaram 19 acordos nas áreas de energia, indústria e comércio, ciência e tecnologia e agricultura. 14 ministros de Estado formam a comitiva brasileira. A agenda contou ainda com uma visita do presidente Lula aos presidentes da Câmara, do Senado e da Suprema Corte chilena. Um ataque de traficantes a uma festa deixou 2 mortos no Rio de Janeiro. Entre eles, um menino que comemorava o aniversário. Guilherme Souza de Assis, de 13 anos, festejava o aniversário quando traficantes ligados ao Comando Vermelho invadiram a comunidade controlada por traficantes rivais. No tiroteio, Guilherme foi baleado e morreu no hospital. Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20 anos, voltava do trabalho e também foi atingido e não resistiu. O ataque aconteceu na noite de domingo em Vila Isabel, zona norte do Rio. Hoje, moradores fizeram um protesto nas ruas da região. Barricadas foram incendiadas e um túnel chegou a ser fechado. Ninguém foi preso. Eleições 2024, o último candidato à Prefeitura de Porto Alegre foi definido neste domingo. Luciano Scheffer vai concorrer pelo Unidade Popular. Ele tem 44 anos, nasceu em Porto Alegre e é a primeira vez que concorre à Prefeitura da capital gaúcha. Agora, Porto Alegre tem 7 candidatos na disputa pela Prefeitura. Nesta segunda-feira, eles tiveram compromissos internos de campanha. Também disputam a Prefeitura de Porto Alegre o atual prefeito Sebastião Melo, do MDB, Maria do Rosário, do PT, Juliana Brizola, do PDT, Felipe Camozato, do Novo, Fabiana Sanguiné, do PSTU e Carlos Alain, do PRTB. No Rio de Janeiro, 9 candidatos disputam a prefeitura da cidade. União Brasil confirmou hoje a candidatura do deputado estadual Rodrigo Amorim à Prefeitura do Rio de Janeiro. A convenção aconteceu na sede do partido, no centro da cidade. O deputado estadual Fred Pacheco, do Mobiliza, antigo PMN, vai compor a chapa como vice. Tenho a mais absoluta convicção que essa eleição vai para o segundo turno. E tenho certeza que qualquer dos candidatos desse campo da direita que estejam no segundo turno
estaremos unidos e irmanados. Também nesta segunda-feira, o Republicanos realizou a convenção. O partido anunciou que vai apoiar o deputado Alexandre Ramagem, do Partido Liberal, que terá como vice a deputada estadual Índia Armelau, também do Partido Liberal. Nós preferimos focar na chapa de vereadores. Por essa razão que a gente não quis ter candidatura própria a prefeito, até porque não tínhamos nos quadros um nome que despontasse em condições de disputar também. No domingo, a Unidade Popular oficializou o nome de Juliette Pantoja, de 34 anos, na disputa pela Prefeitura do Rio. A educadora já havia sido candidata ao governo do Rio em 2022. O vice na chapa será o vendedor ambulante Vinícius Benevides. Nós somos aqueles e aquelas que vamos vencer a exploração, que vamos construir uma sociedade completamente diferente. O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do país, ficando atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, mais de 13 milhões de pessoas estão aptas a votar no estado este ano, um aumento de quase 5% em relação às últimas eleições municipais. A maior parte do eleitorado é composta por mulheres, cerca de 7 milhões de eleitoras. Os outros nomes confirmados são do atual prefeito Eduardo Paes, que tenta a reeleição pelo PSD, da advogada Carol Esponza, do Partido Novo, do deputado federal Marcelo Queiroz, do PP, de Tarcísio Mota, do PSOL, de Ciro Garcia, do PSTU e de Henrique Simonardi, do PCO. A seguir, a conquista do ouro de Rebeca Andrade, no solo, em Paris. E o encontro com a primeira treinadora de Rebeca Andrade, no ginásio onde o sonho olímpico começou. Morreu hoje no Rio de Janeiro Adílio, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. O ex-jogador fez parte da geração de ouro do clube, que conquistou o Mundial de 1981. Foram mais de 2 semanas internado para tratar um câncer no pâncreas neste hospital da Zona Oeste do Rio. Até que Adílio, aos 68 anos, não resistiu à doença que avançou rápido. O perfil oficial do Flamengo se despediu do ex-jogador, considerado um dos maiores ídolos da história do clube e um dos mais queridos da torcida rubro-negra. Adílio jogou no Flamengo durante 12 anos, entre 1975 e 1987. Ao lado de Zico e Andrade, formou um meio-campo histórico. O craque venceu a Libertadores e o Mundial de 81, além de 3 campeonatos brasileiros. Adílio foi o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo na história. Foram 617 partidas pelo time rubro-negro. E mesmo depois de se aposentar dos gramados, ele não quis abandonar o futebol. Adílio decidiu então migrar para as quadras e em 1989, com a seleção brasileira, venceu a Copa do Mundo de futsal. Nunes foi o artilheiro das decisões dessa geração de ouro do Flamengo e guarda as boas lembranças de Adílio, como na festa dos 70 anos de Zico, que deu o segundo pedaço de bolo para o camisa 8 da Gávea. Agora o cara que me deu mais assistência, que me deu hoje assistência, né? Mas ele era esperto, ele dava porque ele sabia que ia consagrar ele, né? Ele vai ficar para a história do Flamengo. Ele faz parte da história do Flamengo. Eterno, maior camisa 8 da nação rubro-negra. Não é à toa que Adílio tem até uma estátua na sede do Flamengo. Uma homenagem a quem ajudou a escrever a vitoriosa história do clube. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo do músico Caçulinha. O maestro, de 86 anos, estava internado havia 10 dias num hospital da capital paulista. O talento apareceu ainda na infância. Aos 8 anos, ele já era um prodígio na sanfona. Rubens Antônio da Silva nasceu em São Paulo em 1938. O apelido foi inspirado em um tio. Sabe por que Caçulinha? Porque meu pai era o Mariano.
cantava junto com meu tio, que era o caçula. Sobrinho do caçula, por que não caçulinho? O início foi na música sertaneja, em dupla com o pai. O primeiro disco solo foi gravado em 1959. Foram mais de 30 ao longo da carreira, em vários estilos. Caçulinha já era um artista consagrado no rádio, quando na década de 60 começou a participar de programas na TV, que era um veículo ainda jovem e que se popularizava no país. A primeira emissora a contratar Caçulinha foi a Record, onde ele participou de momentos marcantes na história da música popular brasileira. Caçulinha era músico fixo do programa O Fino da Bossa, com Elis Regina e Jair Rodrigues. Também participou dos festivais da Record. O músico se destacava por um talento nato, o chamado ouvido absoluto. Era capaz de reproduzir imediatamente qualquer música ou som que ouvisse. Ele gravou e se apresentou com alguns dos maiores nomes da MPB. João Gilberto só queria gravar com ele, ligava para ele na casa da minha mãe e falava assim: estou pensando numa música assim, Caçulinha, o que você acha? Ele falava: peraí que eu vou pro piano. Pelo telefone, eles faziam uma música e o João Gilberto falava assim: então vem amanhã gravar. Foram 60 anos de trabalho na TV e o carisma, conhecido pelos telespectadores, não aparecia só na frente das câmeras. Coisas mais simples. Onde chegasse, tinha um instrumento, ele tocava. Nos hotéis que a gente ia, ele logo pegava, arrumava um instrumento, ele tocava. Era uma presença que alegrava amigos e companheiros de trabalho. O Caçulinha foi um dos maiores músicos da música popular brasileira. Ele mora dentro de nós. A gente tem saudade do que é bom, das coisas boas. Caçulinha estava internada em um hospital de São Paulo havia 10 dias, depois de passar por um cateterismo. Morreu aos 86 anos. Deixou a irmã e 3 sobrinhas e uma legião de fãs. O talento de Rebeca Andrade começou a ser lapidado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi no ginásio municipal que ela embarcou no sonho de ser ginasta. No ginásio municipal, o treino foi cheio de alegria nesta segunda-feira. O solo em que a história da maior medalhista olímpica do Brasil começou também é a base de outras centenas de meninas. O efeito Rebeca fez a procura pelas aulas no ginásio disparar. Eu vi ela nas Olimpíadas de 2021, aí eu mostrei para minha mãe e eu fiquei tão feliz de ver ela. Eu gostei tanto que, nossa, eu quase gritei de tanto que eu gostei dela. Rebeca Andrade começou a treinar aqui aos 4 anos. A primeira treinadora dela forma novos talentos até hoje e já reconheceu o potencial de Rebeca logo nos primeiros treinos. Aí eu fiz alguns testes nela e naquele dia eu falei ainda para uma professora que estava do meu lado, eu acho que caiu no nosso ginásio uma futura Daiane dos Santos. Júnior Fagundes também treinou Rebeca nos primeiros campeonatos. Hoje não tem como a gente descrever, é um sentimento de alegria, dá vontade de sair gritando. Dedicação, disciplina e muito treinamento. Esses são os requisitos básicos para quem quer ser atleta. Mas tem um outro elemento que faz tanta diferença, a motivação. Um dia a Rebeca Andrade se inspirou em grandes exemplos da ginástica para seguir esse caminho. Hoje é ela quem inspira o sonho de tantas meninas. Quero chegar até onde ela chegou e até dar um nome também por algum exercício, se eu conseguir. Ela é muito boa, é por isso que eu quero ser muito igual a ela. As reverências a Rebeca começaram no pódio em Paris e se estenderam Brasil afora. O presidente Lula parabenizou a atleta. O Flamengo, atual clube da ginasta, publicou uma série de postagens para homenageá-la. Até a vencedora do Oscar, a atriz americana Viola Davis, fez questão de celebrar a conquista do ouro da ginasta. No mundo e no Brasil, Rebeca é sinônimo de orgulho. Rebeca, a maior atleta do Brasil!
E no surf, Gabriel Medina venceu agora há pouco a disputa pela medalha de bronze ao derrotar o atleta peruano no Tahiti. No surf feminino, a brasileira Tatiana Weston Webb venceu a disputa contra a atleta da Costa Rica e daqui a pouco vai disputar a final que vale medalha de ouro. Protagonistas de uma história recheada de medalhas, os atletas do judô brasileiro desfilaram hoje por Paris e foram ovacionados pelo público. Sorrisão do tamanho da conquista, que poderia virar um filme. As Crônicas de Bia Souza é um filme surreal. Só a gente sabe no nosso íntimo tudo que a gente passa, todo o sentimento, todas as dores. Um roteiro que termina com 2 medalhas no peito, ouro no individual e bronze por equipes. Bia Souza já sente o carinho dos 3 milhões de seguidores nas redes sociais que acompanharam essa história com um final feliz. Dá pra sentir a verdade nas palavras de cada um, assim, sobre, torceram por mim, vibraram comigo, enlouqueceram comigo, choraram, se emocionaram. Então eu consegui ir para uma dimensão e consegui levar o mundo comigo, viver essa experiência. Fiquei me sentindo, não vou fingir naturalidade, tá? Não consigo. O judô conquistou 4 medalhas aqui em Paris. 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes. Triunfos que consagram a modalidade com mais pódios na história olímpica do Brasil. 28 no total. Essa turma aí é a 3ª melhor equipe de judô do mundo. Resultado que emociona até quem já subiu no lugar mais alto do pódio. Ouro nos Jogos do Rio, Rafaela Silva sabe que essa conquista pode ajudar a muitas outras vidas. Não pude defender o meu título em Tóquio e foi um momento muito difícil para mim, porque por alguns períodos eu achei que eu não voltaria mais para o judô, mas para mim foi uma vitória poder estar aqui novamente. Cada medalha carrega o peso de uma história de abdicação e dores, que muitas vezes parece até ser fantasia. A gente até brinca um com o outro, às vezes, de pedir para beliscar, para saber se realmente está acontecendo, se a gente não está dormindo, se é só um sonho ou se é realidade. E nos créditos desse filme, ainda deu tempo de incluir uma cena que vai ficar marcada na memória. Um desfile até a Torre Eiffel, enquanto os fãs ovacionam os nossos heróis. E com as conquistas do ouro de Rebeca Andrade e do bronze de Gabriel Medina, o Brasil subiu várias posições no quadro de medalhas. A China continua em primeiro lugar com 21 medalhas de ouro. Os Estados Unidos vêm em segundo com 20. Agora, o Brasil está em 17º lugar com 12 medalhas. 2 de ouro, 4 de prata e 6 de bronze. E uma última notícia: o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, similar ao TSE no Brasil, entregou agora há pouco à Suprema Corte do país as atas das eleições presidenciais. A autoridade eleitoral afirmou que Nicolás Maduro foi reeleito e agora pede que o tribunal certifique os resultados depois das denúncias de fraude da oposição. Essa edição termina aqui. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem Repórter Record Investigação. Você vai ver uma reportagem sobre o câncer nas mulheres da Amazônia. Saiba como elas enfrentam as dificuldades da doença que mais mata no mundo. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.